Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar você que nos acompanha na TV aberta, no nosso canal no YouTube. Hoje, primeiro domingo do mês de julho de 2021, nós estamos aqui como Igreja de Cristo, reunidos para celebrar um ato memorial pela salvação que Cristo nos deu através do seu sacrifício salvífico na cruz. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Esse ato memorial, portanto, ele é muito importante na caminhada cristã. Mas ao mesmo tempo, hoje, domingo de manhã, nós estamos realizando a nossa escola bíblica dominical. E eu queria, antes de iniciar a nossa escola bíblica dominical, dar algumas informações muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo, mais uma lição do nosso livro, Rudimentos da Fé Cristã. Vocês estão observando a capa do nosso livro. Esse livro você pode acessar gratuitamente pelas nossas mídias sociais. Você deve estar assistindo na televisão ou no nosso YouTube, você deve estar vendo um QR Code, você pode acessar pelo QR Code essa publicação, que é totalmente gratuita. Essa publicação tem por objetivo de edificar a sua vida, edificar a sua família, edificar a sua igreja. É mais uma obra missionária da Igreja Primeiro Amor, em parceria com o Instituto Aviva, com o objetivo de expandir o reino de Deus. Fundamental na caminhada cristã é a participação na escola bíblica dominical. Eu tenho conversado com algumas pessoas esses dias da importância de nós participarmos da escola bíblica dominical. Eu, como cristão, eu sou fruto da escola bíblica dominical. Me converti com 12 anos de idade e participei ativamente, ainda quando adolescente, como jovem, da escola bíblica dominical. E aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical firmaram raízes profundas no Evangelho, que me fizeram ter uma cosmovisão bíblica. E a cosmovisão bíblica é fundamental para o exercício da fé cristã, da apologética cristã. Quinta-feira passada nós estreamos o nosso primeiro programa na televisão. Muitos de vocês devem ter assistido e falamos de cosmovisão bíblica. Falamos que conversão tem a ver, conforme Romanos 12:2, com mudança de mentalidade, com metanoia. Se nós queremos viver a plenitude existencial em Cristo, nós precisamos, ao nos converter, mudar a nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz, para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos, portanto, para viver um cristianismo em sua plenitude, estarmos enraizados nas doutrinas fundamentais do cristianismo, naquilo que nós chamamos de cosmovisão bíblica. E a EBD tem por finalidade exatamente isso. Por isso que sob a direção do nosso querido pastor Iraldino, pastor Maxi, que elaborou esse livro ele é realmente fantástico. Eu tenho lido esse livro todo dia e ele tem edificado muito a minha vida. A EBD tem esse objetivo, portanto, trazer ao cristão os rudimentos da fé, a teologia sistemática, de uma forma organizada, que nós possamos entender. Entre essas doutrinas fundamentais do Espírito Santo, nós já estudamos aqui quem é Deus Pai, falamos sobre Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é chamado na teologia de pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Nós vamos lembrar, antes de tudo, a lição passada. O que nós falamos no domingo passado? Nós falamos sobre como superar as tentações da vida. Como vencer as tentações da vida. E vimos que nós enfrentamos adversidades, somos tentados, porque nós temos uma natureza pecadora. Eu sou pecador, você é pecador. O homem caído é pecador. O homem, na sua naturalidade sem Cristo, ele é um homem carnal. Existe, portanto, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, uma luta permanente entre o velho homem sem Cristo, e o novo homem, a nova criatura que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa luta é permanente, essa luta é diária.
E nessa luta, para que nós possamos vencer essa luta, nós precisamos de uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos, portanto, aprender e apreender a cultura de Cristo. Aquilo que está na Bíblia. Não basta somente aprender, porque muitos conhecem, mas não praticam. Nós precisamos, além de aprender, apreender. É conhecer e praticar e exercitar. E na lição passada nós fizemos uma pergunta: o que nós devemos fazer para não pecar? O que nós devemos fazer para não pecar? Nós estamos sujeitos ao pecado. Para não pecar, nós precisamos de um lado conhecer a palavra. O conhecimento da palavra é fundamental. Mas junto com o conhecimento da palavra, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo transborda em nossas vidas, nós caminhamos rumo ao exercício da santidade. E a santidade precisa ser a meta de todo cristão. A conversão, portanto, é algo progressivo. E nós podemos aprender, inclusive, com o próprio exemplo de Jesus. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando é que foi que começou o ministério de Jesus? Jesus começou o ministério por volta de 30 anos de idade. E existe um evento que marca o início do ministério de Jesus. Qual é o evento? É justamente o batismo de Jesus. Como está lá, escrito em Marcos, capítulo 1, de 8 a 11. Diz lá o nosso evangelista: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. João Batista falando. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Primeira lição de Jesus: Jesus foi submisso. Se submeteu, portanto, aos desígnios, à vontade do Pai, o qual requereu que ele se submetesse ao batismo de águas. E após o batismo de águas, o que aconteceu? Versículo 10: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre eles. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Justamente quando ele se batiza e desce o Espírito Santo sobre ele, ele tem o início do seu ministério. Logo em seguida ele vai para o deserto, ele sofre as tentações, ele resiste ao diabo, ele resiste a Satanás pelo poder da palavra e pela presença do Espírito Santo na vida dele. E ele passa a viver 3 anos intensos que mudaram a história da humanidade. Ele, portanto, tinha a intensidade de quem tem o Espírito Santo dentro de si. Nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo superabundando dentro de nós. E quando é que o Espírito Santo chega para a igreja? Justamente quando Jesus ascende aos céus. E conforme diz o capítulo, você vai ver isso. Quem tiver curiosidade, leia com atenção os 2 primeiros capítulos do livro de Atos, que fala sobre a vinda do Espírito Santo para a igreja. O que Jesus disse lá, e como é que o capítulo inicial de Atos, Lucas narra no início de Atos, versículo 4, 5 e 8. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, obedeçam, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas receberei, versículo 8, a virtude do Espírito Santo. Atentem para a palavra virtude, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. Por que nós somos testemunhas de Cristo? Porque nós precisamos, como cristãos, sermos a imagem de Cristo. Cristão é isso. A palavra cristão é pequeno Cristo. Como o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso alvo é Cristo.
mas nós também somos uma referência. Paulo era uma referência, você é uma referência de Cristo. Aonde você está, as pessoas ao olhar para você, precisam enxergar que ali há alguém salvo, convertido, mudado pelo poder do Evangelho. Serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2 fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Obedeceram. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser obediente, submisso. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. E ali começa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somente começa quando o Espírito Santo, o Deus Consolador, aquele que convence o ser humano do juízo, do pecado, da justiça, da salvação, desce e passa a habitar em nós. Passa a habitar em nós. Se nós somos salvos, é porque o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores e nós precisamos, portanto, mudar. E essa mudança passa por aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você tomou essa decisão, que eu considero a decisão mais importante na vida de uma pessoa, é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você começa uma caminhada cristã. E um dos principais desafios da caminhada cristã é justamente desenvolver o fruto do Espírito Santo. Será que você tem o fruto do Espírito Santo? Será que eu tenho? Será que nós temos o fruto do Espírito Santo? E é isso que essa lição vai falar sobre isso. Então você está convidado a baixar a nossa lição mais uma vez pelas nossas mídias sociais. Aqui nós temos ainda exemplares físicos ainda. Quem quiser pode procurar a nossa secretaria. E se você está nos assistindo, você quiser participar da nossa escola bíblica dominical, todo domingo às 9 da manhã, aqui na Avenida José Bonifácio, a Igreja Primeiro Amor se reúne presencialmente para cultuar ao Deus Criador de todas as coisas e para ensinar um pouco da palavra do Senhor. Produzindo o fruto do Espírito Santo. Eu vou ler. Eu gostaria que vocês me ajudassem nessa leitura. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, sempre que tiver a palavra de amarelo, eu queria que você repetisse comigo, para enfatizar. Nós vamos ler, portanto, o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 25, diz o seguinte: porque vós, isso é o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos libertos. A presença de Cristo em nossas vidas, através do seu Espírito Santo, nos liberta do pecado, da morte, do juízo, da condenação. Nós somos livres. Não useis então dessa liberdade que Cristo te proporcionou pelo sacrifício dele numa cruz, para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns pelos outros pelo amor. Pelo amor. Precisamos servir, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Olha só que interessante. Ele escreve essa carta porque ele tinha notícia que havia dissensões na igreja de Gálatas, havia brigas na igreja de Gálatas, havia irmãos pelejando contra irmãos na igreja de Gálatas, havia irmãos maldizendo irmãos dentro da igreja de Gálatas. E ele escreve para exortar, para edificar, para mudar a forma de pensar e as atitudes dos irmãos de Gálatas. Se vós, porém, como diz, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Nós temos uma
eterna luta, ao menos enquanto nós estivermos nesse mundo físico, da carne contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito e não está debaixo da lei? Aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é guiado pelo Espírito, e você já não está debaixo da lei. Por quê? Porque você está debaixo da graça de Deus, favor imerecido. E ele continua listando as obras da carne. Quais são as obras da carne? Quais são as obras que nós precisamos limpar das nossas vidas? Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Vamos lá, comigo: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele tinha notícia da igreja de Gálatas. Ele sabia que a igreja de Gálatas estava passando por problemas, e os seus irmãos estavam manifestando obras da carne. Ele escreve, portanto, aos irmãos dizendo: olha, vocês não podem dar vazão às obras da carne, porque quem pratica a obra da carne não herda o reino de Deus. E aí ele complementa: mas o fruto do Espírito, atenção, fruto singular, fruto é singular, mas o fruto do Espírito significa que quem tem o Espírito Santo não deve manifestar uma ou outra. Quem tem o fruto deve manifestar todas as características ou os caracteres do Espírito Santo. Quais são? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, você é de Cristo? Você é de Cristo? Quem é de Cristo crucificou a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, devemos andar em espírito. E a lição começa com essa passagem maravilhosa do nosso apóstolo Paulo, exortando os irmãos da igreja de Gálatas. Qual é o foco da nossa lição, portanto? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é enviado por Jesus para habitar em quem? Nos convertidos. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você, portanto, tem o Espírito Santo dentro de você. Se você ainda não aceitou, talvez hoje seja o momento que você deve tomar essa decisão. Não deixe para amanhã. Essa decisão é fundamental e vai mudar a história da sua vida, da sua família. Ele veio para quê? Para cuidar daqueles que são de Deus, ensinando-os a viver a cultura do reino de Deus. E eu gostei quando eu li o livro, parabenizo o autor do livro, quando ele coloca a palavra cultura do reino de Deus, porque é exatamente isso. Poucas pessoas entendem que a palavra cultura vem de culto. A tua cultura depende, portanto, de quem você cultua. Se você cultua a Cristo, a tua cultura tem que estar firmada na palavra do Senhor. A tua cultura tem que ser, portanto, firmada na cosmovisão bíblica. Mas tem muita gente que, por mais que tenha tomado uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, permanece ainda cultuando outras coisas que não são do reino de Deus. Por isso que o próprio Paulo fala para os romanos. Leiam depois, 12:2. Mudança de mentalidade, transformai-vos. Exercício de cristianismo é mudança de cultura. Produz, portanto, o Espírito Santo naqueles que habitam uma nova e diferente natureza. Nós deixamos de ter a natureza do homem carnal e passamos a ter a natureza do homem espiritual. E esse homem espiritual, ele manifesta o quê? O fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém?
Bom, essa é a estrutura. A primeira parte da lição fala sobre o fruto do Espírito Santo, a segunda parte fala da utilidade do fruto do Espírito Santo, a terceira produzindo o fruto do Espírito Santo, e a última, os caracteres do fruto do Espírito Santo. Nós vamos rapidamente, nos próximos minutos, passar por essas quatro momentos, mas eu convido você a visitar o nosso livro, que ele é muito mais completo, ele é muito mais rico, ele tem informações que eu não vou ter tempo de ministrar para vocês, e fica o desafio de vocês buscarem também conhecimento, porque o conhecimento da Bíblia nos liberta do cativeiro, do pecado, do exercício, da nossa cultura mundana. Fruto do Espírito Santo. O que nós podemos falar sobre o fruto do Espírito Santo? Primeiro, o fruto do Espírito Santo é a manifestação do seu caráter em nós. Quem tem Espírito Santo, se você tiver o Espírito Santo, você precisa manifestar o caráter de Cristo. As pessoas, ao olharem para você, precisam ver através do João, da Maria, da Teresa, da Cristina, do Fernando, precisam ver quem? Jesus. Precisam ver que é algo diferente. Mas isso requer o quê? Uma convivência e uma intimidade com Ele, ensejando submissão. Lembram que Jesus se submeteu? Jesus se submeteu. Se Jesus se submeteu, quem somos nós para não nos submetermos? E muitos de nós somos ovelhas rebeldes. Nós não queremos mudar, nós queremos a bênção, mas não queremos obedecer. Nós queremos prosperidade, mas não queremos frutificar. E aqui eu estou falando de fruto. Fruto, caractere, imagem, caráter. Caráter de Cristo. Precisamos ter caráter de Cristo. Requer, portanto, metanoia. A cultura carnal, a mudança da cultura carnal para a cultura do reino de Deus. A partir daí nós passamos a revelar também para os outros, ao nos tornarmos imagem de Deus, o caráter de Deus através de nós. Mas essa mudança de caráter, ela não é instantânea. Nós não aceitamos Jesus hoje, você não aceita Jesus, instantaneamente você muda por completo. A mudança, ela é, como o nosso autor diz aqui, processual. É um processo. Eu, por exemplo, aceitei Jesus com 12 anos de idade. Já tenho mais de 30 anos de caminhada cristã e até hoje eu luto contra o homem carnal. Todo dia eu preciso vencer o meu homem carnal. Só que você só vence o homem carnal se o homem espiritual ele se torna mais forte. E para ele se tornar mais forte, você precisa ter o Espírito Santo superabundando em sua vida. Essa mudança de caráter, portanto, ela é processual, como o próprio fruto, ou imagine um fruto de uma árvore, e você tem etapas, até você chegar à fase madura, da maturidade. É um fruto, portanto, saudável e permanente. Como João escreveu lá em capítulo 15, primeira parte do versículo: não me escolhestes a vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Olha só, Jesus escolheu você. Você foi escolhido por Jesus. Mas, o que ele diz em seguida? Mas vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Como cristãos, nós precisamos frutificar. Cristão que não frutifica pode sofrer as consequências. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre consequências de não frutificarmos. O cristão, portanto, ele é a terra na qual Jesus semeou a semente do Evangelho. Se você é uma terra fértil e você está aqui porque você é uma terra fértil, sinal que a semente caiu, o Espírito Santo te convenceu do pecado, você tomou uma decisão, você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e você resolveu passar por esse processo de mudança. Passar por esse processo de mudança. Então, essa semente, para ela frutificar, ela precisa de um tempo. Como eu disse, eu estou há mais de 30 anos num processo. E com certeza eu vou morrer ainda em processo. Porque nós somos pecadores. Mas a nossa meta é que? A santidade. Eu busco a santidade, por mais que eu admita que eu seja um pecador. E quando eu peco, eu me arrependo. Peço perdão.
procuro mudar. Esse é o exercício do cristão. E o cristão precisa ter cuidado com a cauterização do pecado. O que é a cauterização do pecado? É o momento que você deixa de se arrepender. É o momento que você começa a errar, pecar, e aquilo não produz mais arrependimento. Sinal que o Espírito Santo já não está mais tão presente na tua vida. Porque se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, no exato momento que você erra, o Espírito Santo te alerta. Opa, isso não é procedimento, isso não é atitude de quem tem o caráter de Cristo. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Espírito Santo, portanto, ele é responsável por essas fases. Germinação, portanto, quem convence do pecado, do juízo, da salvação, é o Espírito Santo. Ele te convence, portanto, que você, para alcançar a vida eterna, que existe um Deus criador, que existe um Deus que te criou, que te formou, que você é um pecador, que você sem esse Cristo, você não tem méritos, você está condenado ao inferno. Isso é a Bíblia, isso é a Bíblia. Vamos falar de Bíblia, porque tem muita gente tirando palavras dos púlpitos, com medo de perder ovelha. Nós precisamos falar assim de cruz, de inferno, de céu, de arrependimento, de pecado. Nós não podemos ministrar o evangelho somente a partir de prosperidade, de bênçãos. Isso é evangelho também, mas não só. O mais importante é o arrependimento, é o pecado, é o juízo, é a salvação, é a vida eterna. Isso é o mais importante. O Espírito, portanto, ele é responsável por quê? Por germinar, produzir um novo nascimento. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo, você é uma nova criatura. Você passa, portanto, a buscar, você vem para a escola bíblica dominical, você começa a ler a Bíblia, você começa, em vez de escutar coisas do mundo, você põe numa ministração no YouTube, você põe num canal cristão. E hoje nós temos a oportunidade de termos todas as noites, às 22 horas, na TV aberta, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma programação para você e para a sua família. Portanto, você já não tem mais desculpa para estar assistindo outros canais. Assista aquilo que te edifica, assista aquilo que te leva à busca da santidade. E a partir daí você passa a produzir floração. Você entra numa fase embrionária e você passa a frutificar. E você frutifica quando você passa a ser um verdadeiro embaixador de Cristo, anunciando a Cristo, anunciando a salvação. Quando você impacta vidas, quando a partir do teu testemunho pessoal, as pessoas olham para ti e começam a ver, opa, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. O que tem de diferente nele que eu quero saber? E as pessoas vão se aproximar, vão querer saber, e as pessoas vão descobrir, é Cristo que habita em você, meu irmão. E é o caráter desse Cristo, através do fruto do Espírito Santo, que passa a mudar a sociedade, a tua família, a tua vida. Por isso, se diz que o fruto é do Espírito Santo, cabe, portanto, a você. É uma decisão individual, porque esse mesmo Deus que te criou, te deu livre-arbítrio e te permitiu uma escolha. Você pode rejeitar Ele. Você pode dizer, não quero servir Jesus, não quero aceitar Jesus, mas você vai viver com as consequências do pecado na sua vida. Tanto nesse plano terrestre, quanto na eternidade. Isso você precisa ter consciência. Isso você precisa ter consciência. Atitudes, decisões geram consequências. Tome atitudes adequadas de forma submissa à vontade de Deus na sua vida, para que você produza aquilo que te edifica. De novo vou ler João 15:16a. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Frutifique, frutifique. Se você não está frutificando, é porque ainda há algo a ser ajustado na tua conduta cristã. Nós precisamos dar fruto. O verdadeiro cristão frutifica. Segundo ponto da lição, a utilidade do fruto do Espírito Santo. Qual é a utilidade do fruto do Espírito Santo? 3 utilidades de uma forma muito rápida. Primeira utilidade, nutrir. Segundo, gerar créditos diante de Deus. E terceiro, glorificar a Deus.
Nutrir, como nós já lemos, vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Somos chamados, portanto, a nutrir os outros, produzindo frutos no Espírito Santo. E quando eu li isso, eu fiquei refletindo, será que nós estamos nutrindo os outros? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Tem muita gente que está vivendo um cristianismo do eu, do indivíduo. Vem para a igreja, mas às vezes não vem em busca do abençoador, vem em busca da bênção. E passa a agir como um crente imaturo. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Como a gente observa por aí. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero dinheiro, eu quero riqueza, eu quero prosperidade, eu quero ascensão social, eu quero passar no vestibular, eu quero entrar numa universidade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero. É o crente do eu quero. Esse tipo de cristianismo é um crente imaturo. Não que seja ilícito pedir, mas você tornar o exercício da sua prática cristã um exercício de apenas ficar pedindo as coisas para Deus, sem devolver, sem cultuar, sem mudar a sua vida, sem frutificar, sem ser o embaixador de Cristo, há algo errado. O fruto, portanto, saudável, ele nutre o corpo. Aliás, eu me lembrei, quando eu estava estudando para essa ministração, quando eu fui militar, né? Fui do exército, sou oficial R2 do exército, existia, Cacheado, uma frase que a gente dizia no quartel: a maçã podre estraga o cesto. Isso não é um versículo bíblico. A maçã podre estraga o cesto, mas isso é verdade. A maçã podre estraga qualquer ambiente social. E eu não estou falando de igreja, estou falando de qualquer ambiente social. Conviva com uma pessoa de temperamento difícil, que produz inimizades, que faz fofoca, que, enfim, poderia adjetivar várias coisas aqui. Certamente você conhece alguém, e você deve saber quão difícil é conviver com aquela pessoa. Ela consegue tumultuar todo o ambiente. O bom fruto, ele nutre os outros. O bom fruto, ele edifica os outros. O bom fruto, ele produz crescimento nos outros. Cada um de vocês aqui é um fruto. Cada um de vocês aqui tem um chamado para germinar em quem está ao lado. O teu irmão que está do lado, ele precisa ser nutrido por você. E como ser nutrido? Pelo fruto. Pelos caracteres do fruto. E a gente vai falar um pouco mais desses caracteres do fruto. Portanto, se você está num corpo de uma igreja, e você não tem nutrido os seus irmãos, é porque você ainda precisa amadurecer. Você ainda precisa evoluir. Você está em processo de mudança. Mas Cristo nos exorta a essa mudança, a essa evolução. Agora, olha que interessante esse ponto aqui. Gerar créditos diante de Deus. E eu quero ler a segunda parte do versículo. A primeira parte nós já lemos 2 vezes. Eu vou ler a segunda parte do versículo para vocês entenderem uma coisa. Muitos de nós erramos e deixamos de ser abençoados porque nós não entendemos que existem princípios espirituais. Existem chaves espirituais para a vida do cristão. Chaves espirituais. E a própria Bíblia manifesta quais são essas chaves espirituais. E às vezes a gente não entende porque as coisas não acontecem na nossa vida. Continua o evangelista na segunda parte do versículo. A fim, olha só, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Frutifique, frutifique, frutifique. Aí ele completa: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você entendeu que há uma condicionante aqui? Você entendeu que é uma condicionante? Para que a sua oração seja atendida, para que o seu pedido seja atendido, existe uma condicionante. Qual é a condicionante? Dê fruto. Dê fruto. Talvez você esteja se perguntando: por que eu tenho orado e o Senhor não me responde? Por que eu oro e o Senhor não me responde? Porque você não está frutificando, meu irmão. Primeiro mude sua atitude, mude o seu caráter. Aí você vai ligar uma chave de legalidade no reino espiritual.
Existem chaves de legalidade no reino espiritual. E quando nós frutificamos como cristãos, nós geramos créditos diante de Deus. Abre-se, portanto, no reino espiritual um portal de justiça. Gera-se, eu vou repetir porque isso é importante, legalidade na sua oração, na sua petição. Se você não frutifica, se você não tem mudança de caráter, se você não tem mudança de atitude, de mentalidade, você vive na ilegalidade do reino espiritual, e aquilo que você pede de uma forma ilegal não é atendido. Isso é forte, isso é forte, isso é forte. Isso é uma exortação para o crente imaturo que chega na igreja. Eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma mansão, eu quero uma lancha, eu quero uma calça nova, eu quero isso. Mas você está frutificando? Você verdadeiramente se converteu? Ou você quer tornar o Deus Criador de todas as coisas apenas servo de um crente imaturo? Muitas vezes é isso que acontece. Terceiro ponto, glorificar a Deus. E olha só que forte isso. João 15, 1 a 8, eu vou ler com vocês. Lembrando que eu quero convidar vocês a lerem o que está de amarelo. E existe uma mensagem forte aqui. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Quem é o lavrador? O Senhor. Se a vara não dá fruto, o que é que o lavrador faz? Eu não quero ser tirado. Você quer? Eu não quero. Então eu vou frutificar. Eu vou tentar frutificar. Eu vou me convencer que eu tenho que frutificar. Se você não quer ser tirado, atenção, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele é amoroso, Ele é bondoso, mas Ele pratica a justiça. Se nós não frutificarmos, o lavrador atira. E olha só que legal, e aqueles que frutificam, Ele complementa, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se você frutifica, o lavrador, o Senhor, limpa a sua vida, para que você continue frutificando. Princípio espiritual, chave espiritual. Às vezes a gente erra, a gente peca porque a gente não conhece a palavra. Volto a dizer, é importante a escola bíblica dominical para esse tipo de ensinamento. Esse tipo de ensinamento. Continua João, falando Jesus, né? Vós já estáis limpos pela palavra. A palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Mas assim também, se não estiverdes em mim. Nós precisamos estar em Cristo para frutificar. E ele continua: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Glória a Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes 100% da graça. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Está falando aqui do inferno. Quem não frutificar, no momento certo será julgado e irá ser queimado, vai para o inferno. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, olha só, aí é a chave espiritual. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Chave espiritual. E aí ele complementa. O objetivo, portanto, é glorificar a Deus, né? Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Você, ao produzir o fruto do Espírito Santo, você glorifica a Deus e você edifica o corpo de Cristo.
produzindo o fruto do Espírito Santo. Terceiro momento, a produção do fruto do Espírito Santo é uma necessidade do cristão ligado na videira. Acabamos de ler sobre isso. Mas como produzir fruto do Espírito Santo? Talvez você esteja entendendo a mensagem aqui. Você entendeu, eu preciso frutificar. Mas como? Como eu posso frutificar? Primeiro, buscando a santidade. Buscando a santidade. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Crucifique a carne, meu irmão. Busque santidade. Segundo, viva na dependência de Deus. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dependência plena de Deus. Dependa de Deus somente. Dependa somente de Deus. E terceiro, andando no Espírito. João 15:16. Digo, porém, andais em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Finalmente, quarto ponto. Os caracteres do fruto do Espírito Santo. Nós vimos, e eu chamei a atenção no início da lição, que o fruto é somente um. O fruto. Esse fruto tem muitos gomos. Se nós pensarmos uma laranja, por exemplo, mas é um fruto só. E esses caracteres do fruto do Espírito Santo, e olha que interessante é isso, isso é muito profundo. Ele nos ajuda um cristão a desenvolver melhor o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Que interessante. Cristianismo é relacionamento. Não existe cristianismo sem relacionamento. Eu aceitei Jesus, mas eu não quero me congregar numa igreja, eu não quero participar de nenhuma reunião presencial, eu estou aqui assistindo essa ministração, isso para mim é suficiente. Não se engane, a brasa longe do braseiro apaga. Você precisa frutificar e ao mesmo tempo a convivência com os teus irmãos faz com que o fruto por ele gerado nutra a sua vida. Eu sou abençoado quando eu venho para a igreja. Eu sou abençoado nos meus relacionamentos com a igreja. Eu sou edificado nos meus relacionamentos na igreja. Aqui é lugar de relacionamento. O corpo de Cristo é lugar de relacionamento, mas também é um relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Os frutos, são 9 frutos, e nós vamos falar rapidamente dos 9 caracteres do Espírito Santo. Olha que interessante, caracteres, portanto, vem de caráter. Caráter, você quer ter o caráter de Cristo? Você precisa desenvolver os caracteres. O que é o caractere? É aquilo que expressa, é a expressão, é a manifestação, é aquilo que é aparente. É quando você olha e você tem certeza, pelo fruto ele pertence. Você sabe muito bem quando você olha uma banana, que a banana veio da bananeira, que a maçã veio da macieira, que a uva veio da videira. Quando você olha para um cristão, você sabe que ele pertence ao reino de Cristo. O fruto é um só, mas os seus caracteres são vários. Primeiro deles, amor, caridade. Primeira e principal virtude observada. Depois leia na sua casa, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, fala sobre o amor, a mais importante. João 4, 7 a 8, amados, ame-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Portanto, amor expressa o teu relacionamento com Deus. Alegria. Alegria vem numa palavra grega, chara, que significa regozijo e satisfação. Salmos 51, 12, primeira parte, diz o seguinte: torna a dar-me a alegria da tua salvação. É impressionante quando você conhece um cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro, por mais que esteja passando por adversidade, por luta, por tribulação, não perde a alegria da sua vida.
ele jamais se abate, ele pode ficar triste, mas ele levanta, porque ele tem uma plenitude dentro dele, tem um Espírito Santo dele que diz o seguinte: olha, você vai superar, isso é passageiro. Alegria, regozijo, satisfação. Quem está em Cristo, quem é uma vara assentada na videira de Cristo, é alegre, é feliz. Paz vem de uma outra palavra grega chamada eirerê, que significa concórdia, harmonia, reconciliação. Filipenses 4, de 6 a 7, o apóstolo escreve: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Olha só, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Para quem não tem a Cristo, para quem não tem o Espírito, parece loucura isso. Mas quem é um cristão maduro, às vezes consegue, mesmo que esteja passando por severas tribulações e dificuldades, consegue botar sua cabeça no travesseiro e dormir, porque confia que há um Deus Altíssimo que opera no sobrenatural sobre a sua vida. O que nós vemos é apenas a manifestação do mundo espiritual, mas existe um mundo, do mundo material, mas existe um mundo espiritual que nós não enxergamos e que tem precedência sobre esse mundo material. Nós precisamos ter o olhar espiritual. Para isso nós precisamos exercitar a presença, o conhecimento da palavra e buscar uma intimidade com esse Deus Criador. Também é outro caractere que fala de relacionamento com Deus, mas nós temos também 3 caracteres que falam do relacionamento com o próximo. Com o próximo, esse que está próximo de você também vale. Nós precisamos aprender a exercitar o quê? Longanimidade, capacidade de manter o ânimo e ter paciência. Às vezes é difícil, mas esse é o caractere de Cristo. Efésios 4, de 1 a 3, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, Paulo escrevendo, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados. Você foi chamado, você foi vocacionado, você tem uma vocação em Cristo. Ande digno dessa vocação, com toda humildade e mansidão. Seja humilde, seja manso, com longanimidade. Mantenha o ânimo, tenha paciência, suportando-vos uns ao outro em amor. Suportando-vos uns ao outro em amor. Seu irmão te machucou? Tenha paciência. Tenha paciência, tenha longanimidade. Ore por ele. Ore por ele. Seja bênção na vida dele. Nutra a vida dele com o caráter de Cristo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que interessante. Guarde, meu irmão, a unidade do corpo de Cristo pelo vínculo da paz. Produza paz. Produza paz. Benignidade, gentileza, amorosidade, carinho. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Seja gentil, seja amoroso, seja carinhoso, bondade, beneficência, bem em ação motivado pelo amor. Efésios 5 a 9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade. E o apóstolo complementa: justiça e verdade são 2 outros frutos do Espírito Santo também. Fé, fidelidade, confiança e certeza. Você, porém, aí é um processo de relacionamento pessoal. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque o quê? A justiça,
a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo está falando aqui, 1 Timóteo 6, 11, para um jovem pastor. Aí é uma exortação do pastor mais antigo para o jovem pastor. Ei, jovem pastor, presta atenção. Fuja de tudo isso. Busque justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Timóteo, frutifica, Timóteo. Mansidão, capacidade de não reagir com violência diante da afronta. Esse aí é difícil. Fala a Deus que esse é difícil. Fala que esse é difícil. Às vezes a gente quer pagar o mal com o mal, né? A gente quer reagir na mesma moeda. Ou então a pessoa joga uma pedra, você quer jogar uma tonelada de pedra em cima da pessoa. Mas o que a palavra diz? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque o quê? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Seja manso, meu irmão. Seja manso. Ah, Senhor, como é difícil, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude a frutificar. Porque o fruto do Espírito Santo nos gera relacionamentos saudáveis com Deus, através do amor, da alegria e paz, com o próximo, através da longanimidade, benignidade e bondade, e consigo mesmo, através da fé, mansidão e temperança. Para concluir, primeiro agradecer ao Deus Altíssimo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo dele está presente aqui nessa manhã. Tão certo como o ar que eu estou respirando aqui, é a presença do Espírito Santo aqui. E eu agradeço esse Deus Altíssimo, porque esse Espírito, ele nos exorta, ele nos constrange. E sabe por que ele nos exorta e nos constrange? Porque ele nos ama. Se ele nos corrige, é porque ele quer que todos nós vivamos em plenitude existencial. E a plenitude existencial depende, portanto, de um relacionamento íntimo e profundo com Deus Criador. Após você ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir daí, com o Espírito Santo superabundando em sua vida. Vamos cantar uma música que fala sobre isso. Fala sobre o Espírito Santo. Mas eu quero terminar essa ministração de hoje de manhã pedindo que você fique de pé. E eu quero que você leia comigo o que está escrito em 2 Coríntios 10, de 1 a 5. Além disso, eu, Paulo, vos rogo. Leia comigo, meu irmão, vamos juntos. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo o que, meu irmão? Os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você quer ser liberto? Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Você quer ter uma vida plena? Frutifique, mas leve o seu pensamento cativo, o seu entendimento cativo na obediência de Cristo. Vamos cantar uma canção agora. Nossa equipe de louvor vai cantar uma canção que fala sobre Espírito Santo. E eu quero que você nesse momento cante, cultue, adore, mas ore também, pedindo para que esse Espírito Santo superabunde na sua vida. Após a canção, eu oro e já entrego a palavra para o nosso pastor. O Espírito
está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Aleluia, Senhor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Adore ao Senhor nessa manhã, adore ao Senhor na sua casa. O Espírito de Deus está aqui. Cultue ao Deus Altíssimo, aquele que morreu numa cruz por você, que te libertou, que te livrou, que operou no seu coração uma mudança. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Senhor, nós queremos nessa manhã te adorar, Senhor, te cultuar, prestar culto a Ti, Senhor. Mas te pedir nesse momento que a Tua palavra entre nós, Senhor. Não somente nos convença de uma mudança de mentalidade, mas também, Senhor, que produza fruto. Produza mudança de caráter, mudança de temperamento, mudança de atitude, Senhor. Senhor, que nós possamos nos tornar uma verdadeira, Senhor, árvore frutífera, Senhor. Que nós possamos ser embaixadores do Teu reino, Senhor, frutificando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos usa, Senhor. Nos usa para impactar e transformar pessoas, gerações, famílias, comunidades, Senhor. O nosso país e a nossa nação, Senhor. Produza, Senhor, através de nós, Senhor, uma mudança. E que o Teu reino seja estabelecido através da Tua igreja, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, nessa manhã, no nome santo de Jesus a Ti, Senhor. Amém.